cabeças, vamos falar com Deus. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, nós te louvamos por mais este dia, Senhor. Nós te agradecemos por mais um domingo, mais um dia do Senhor, porque mais este dia o Senhor nos concedeu, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida, por mais esse momento, Senhor, que nós podemos estar juntos, nós podemos louvar a Ti, Senhor. Nós sabemos que nós jamais conseguiremos render ao Senhor todo o louvor que o Senhor merece, mas nós queremos estar dispostos hoje, Senhor, queremos oferecer ao Senhor o nosso coração e te louvar, Senhor.
Palavras também, nós com certeza não podemos louvá-lo como ele merece, mas que nós possamos dar o nosso melhor, esforçar e empenhar o nosso coração nesse momento. Ainda como estamos irmãos, vamos agora celebrar com júbilo ao nosso Deus. Vamos ficar em pé, irmãos?
celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Louvemos ao Senhor. Novamente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Irmãos, agora nós vamos passar para o nosso momento ofertório. Os irmãos podem se sentir à vontade para vir aqui até a frente, depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Senhor Deus, Deus de amor, Deus de graça, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos libertou, nos salvou, o Senhor morreu em nosso lugar. E por isso, Senhor, nós podemos estar aqui hoje na tua casa, nós podemos ofertar a ti, Senhor, não somente o nosso dinheiro, Senhor, mas a nossa vida, Senhor, o nosso louvor, o nosso coração. Que o Senhor receba, Senhor, as ofertas depositadas, que o Senhor receba a oferta de vida, Senhor, de cada um. E que o Senhor supra as necessidades daqueles que não puderam, Senhor, ofertar ou contribuir, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá muito mais do que nós precisamos. Nós temos o privilégio, Senhor, de devolver a Ti. Em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos em campanha de missões estaduais. O tema está aqui. Eu acho que está. Eu convido os irmãos a repetirem o tema. Nós vamos repetir no 3 e depois nós vamos ler a divisa, que está lá em Mateus 9:38. 1, 2, 3. A divisa está lá em Mateus 9, versículo 38. Diz assim, na minha versão diz assim: orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Vamos fazer uma oração agora pelos missionários. Querido Deus, nós queremos neste momento te agradecer, Senhor, por todos os teus filhos, todos os teus servos que estão na seara, Senhor, pregando, que estão gastando suas vidas, se dedicando, Senhor, na tua obra. Te agradecemos porque nós temos o privilégio, como igreja, de fazer parte disso, porque nós entendemos, ó Pai, que o Senhor chamou todos nós para essa obra, Senhor. Se nós não estamos indo, nós podemos orar, nós podemos ofertar, e é isso que nós queremos fazer, ó Pai. Te pedimos que o Senhor supra as necessidades de cada missionário, Senhor, que está pelos campos do Ceará, não só suas necessidades físicas, Senhor, financeiras, mas que o Senhor os guarde do mal, que o Senhor abra portas para a pregação do teu evangelho, que o Senhor também leve até eles encorajamento, que eles recebam ânimo, Senhor, vindos de ti. Nós sabemos que nem sempre é fácil, que eles possam, ó Pai, ter sempre em mente a realidade por trás das coisas que eles fazem, Senhor. Que eles possam lembrar da realidade espiritual por trás disso, Senhor. Que o Senhor os anime, que o Senhor nos desperte também. Que, como igreja, nós possamos fazer essa oração para que o Senhor envie novos trabalhadores, mas que nós também possamos estar prontos para sermos essa resposta, Senhor. Nós possamos estar prontos a nos envolver, a nos dispor para te servir, Senhor, e para fazer a tua obra, Senhor, levar a tua palavra, porque é para isso que nós somos chamados, Senhor, todos nós, cada cristão. Recebe, Senhor, cada oferta que foi depositada, cada oferta que os irmãos ainda vão depositar, Senhor, nessa campanha, e abençoar as mãos de quem vai administrar esse dinheiro, Senhor, que tudo seja feito para a tua glória. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de fazer parte da tua obra, Senhor, da tua missão. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Agora eu convido o pregador dessa noite.
Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Queridos e amados irmãos, hoje nós iremos falar sobre, o nosso tema é vida não fingida. Vida não fingida. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 23, leamos do versículo 13 ao 24. Um texto longo. Assim como os irmãos estão reverentemente, vão acompanhar a leitura olhando na sua versão. Eu vou iniciar a leitura. Então, amém? Todos encontraram? Mateus capítulo 23, a partir do versículo 13, diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixai entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorai as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feitos, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engoli um camelo. Ó Deus, eis aqui a porção preciosa e poderosa da Tua palavra. E em nome de Jesus, permita-nos, Senhor, aprender, Senhor, assimilar tudo aquilo que disciplina a nossa vida de acordo com os Teus princípios. Que nós sejamos instrumento Teu, Senhor. Nessa noite me usa, ó Pai, a falar os nossos corações, pois é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Vida não fingida. Quando nós estamos no entretenimento, na diversão, desopilando, nos divertindo, vou citar aqui um exemplo. No cinema, por exemplo, quando nós estamos assistindo um filme, vamos imaginar o filme do Batman, um lançamento aí. Eu nunca vi uma pessoa ficar torcendo para que o Coringa ou o Charada, os inimigos do Batman, vençam, saiam vencedor. Muito pelo contrário. Às vezes ficamos afligidos quando o Batman está tendo uma desvantagem. A gente fica esperando o desenrolar do drama para vermos a vitória do super-herói, seja ele qual for. Isso significa a justiça, significa o bem, a lei.
não é? Isso acontece também quando nós estamos assistindo os filmes dos super-heróis da fé. Quando nós assistimos essas novelas que passam na Record agora, já há algum tempo, a gente fica exatamente torcendo pelos heróis. Josué, Moisés, não é? o Jesus. A gente fica torcendo e a gente fica vibrando e fica chateado com os vilões. Nós ficamos chateados com os vilões. E na vida real, irmãos, nós queremos isso mesmo, sermos vencedores. Nós queremos justiça, paz. Nós queremos que as pessoas tratem as outras com respeito e coloquem os princípios de Deus em prática. Nós, como cristãos, quando nós contemplamos isso na igreja, a gente fica um pouco assim, como se chateado a ver um crente procedendo desonestamente. Isso nos causa uma preocupação muito grande. Jesus nos ensina a viver uma vida bem melhor, moldada segundo os princípios dele. Nós precisamos moldar a nossa vida segundo os princípios de Deus. E Jesus nos apresenta um modelo para que nós possamos nos olhar no espelho, saber se nós somos hipócritas. E nós queremos nessa noite aprender a não sermos hipócritas. Várias vezes, Jesus repete esse termo, escribas e fariseus hipócritas. O que significa hipocrisia? Hipocrisia é quando uma pessoa demonstra uma opinião que ela não possui. Ela não tem aquela qualidade, ela não pensa daquele jeito, mas ela, fingindo, ela transmite aquilo para as outras pessoas. A aparência está no coração da pessoa que quer ludibriar as outras. Isto é hipocrisia. Então, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós percebemos que algumas figuras, que alguns personagens bíblicos, eles usaram desse artifício de invenção. A gente lendo a história de Davi, quando foi pego de surpresa por soldados filisteus, e quando ele foi levado à presença do rei dos filisteus, e ele fez toda uma encenação, como se tivesse um ataque epilético, e ficou babando e se batendo, e com aquela cena de horror, e o rei não quis que aquele homem, que aquele traste ficasse na frente dele, e não quis nem ouvir ninguém. Não, tira isso daqui, bota fora do meu palácio, eu não quero esse homem aqui. Aí, aquele negócio que a pessoa diz, mas não tem mais não, não quero esse homem aqui, pronto. Viu como ele usou do artifício de ser um verdadeiro ator, não é? Inventor. Por lado, tudo bem. Deus deu essa sabedoria naquela hora para ele. E graças a Deus deu certo. Mas quem que lê a Bíblia Sagrada e vai acompanhando a história de Moisés e fica pensando que Faraó vai vencer, que Faraó vai levar vantagem contra Moisés, contra os hebreus, contra o povo de Deus. Nós queremos que o povo de Deus seja vencedor. A gente vai ler aquela história, e a história bíblica vai nos fascinando, nos cativando, e aquilo nos motiva a conhecer mais as Escrituras. E quando a gente olha o desfecho da história,
e ver o povo de Deus atravessando o Mar Vermelho, vencendo todos os obstáculos, não é? As pragas caindo sobre o Egito e o povo de Deus ali intacto. A vitória da justiça. Interessante, queridos, é que todos nós, qualquer pessoa, crente ou descrente, nunca fica do lado do vilão. Nós só ficamos no lado daquele que quer o bem, daquele que quer a justiça. Eu, estudando e vendo, analisando esse texto de Mateus, eu lembrei da vida e de todo o ministério de Josué. Josué não desistiu de entrar na terra prometida. Moisés chegou bem próximo, viu a terra prometida de longe, mas não entrou na terra prometida. Será, irmãos, que nós vamos ficar só assistindo de longe, vendo a história? Nós, nesse momento, nessa época, nós estamos fazendo história, a igreja atual, não falo de igreja batista não, do povo de Deus, nós estamos fazendo história. Já repeti isso algumas vezes aqui. Esse é um cenário novo, cadeira bem afastada. Quem diria que um dia nós entrássemos de máscaras no templo? A irmã Sara já diz outro nome, né? Incrível! E se um de nós, fora eu aqui, tiver sem máscara, vai ser estranho. Nós estamos quebrando uma regra, uma disciplina. Quem diria, nós estamos fazendo história. E quem de nós não quer ver o fim dessa história e queremos ser vencedores? Nós queremos ver uma vacina, um fim para tudo isso. Nós ficamos muitas vezes, irmãos, revoltados quando a gente vê uma pessoa na igreja e inventando de ser crente, sabe? Enganando as outras. E muitas vezes nós não temos como provar, nós não temos prova. Mas a gente sabe que a pessoa é dissimulada. Aí eu me lembrei, no ministério do Josué, de Acã. Como Acã era uma pessoa dissimulada, como Acã era uma pessoa que gostava de enganar outras pessoas, levar vantagem em tudo. E ali, uma pessoa infiltrada, uma pessoa que tinha um sangue hebreu, que era circuncidado, que seus filhos foram circuncidados, tinha tudo para ser um servo fiel, abençoado, viu milagres de perto, participou dele, participou da história. Mas o coração insensível. Vamos ver aqui o fim que levou Acã. Josué, no capítulo 7. Vamos ver só o fim que levou Acã. Porque o pecado dele foi o seguinte: o povo deveria conquistar Jericó, Deus já tinha dado, as muralhas de Jericó iriam cair, mas ninguém podia levar nada. Todo o ouro que fosse encontrado, seja no palácio real ou em casas, teriam que ser levado ao templo. Acã e seus filhos levaram para a sua tenda, roubaram, cavaram e esconderam no solo da sua tenda.
Diz a Bíblia, capítulo 7 de Josué, e versículo 1. Pensa aqui, e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Sera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ora, uma pessoa, uma família pecou e prejudicou todo o povo. Tem aquela frase, o sucesso do grupo depende do esforço de cada um, é exatamente isso aqui, não é? O pecado de Acã prejudica todo o povo de Israel. Aí no versículo 20 em diante diz assim: E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-o e tomei-o, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Sera, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e os seus bois, seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, levaram o vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Esse foi o fim de Acã, não levando a sério os preceitos de Deus. Sabe, irmão, será que tem gente assim hoje? Que está bem pertinho da terra prometida, andando com o povo de Deus e não levando a sério. Anátema, não vale nada essas histórias. Tem irmãos que se escondem. Hoje tem várias maneiras de se esconder, não é? Hoje a gente acompanha a vida de uma pessoa através do seu perfil nas redes sociais. Mas tem gente irmãos mesmo, que não tem amigos da igreja para que sua vida não seja transparente. A sua amizade é com outras pessoas, para que as suas conversas sejam mais livres. E outras formas de se esconderem e de levar a sua prata e o ouro alheio para dentro da sua casa. O pecado. Versículo 15 do texto que lemos diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorrei o mar, a terra, para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, fazer filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Hoje, queridos, o proselitismo no meio evangélico é muito grande. Como é isso? O que significa proselitismo, fazer prosélito? É você convencer outras pessoas a mudar para a sua religião. Eu vou trazer essa pessoa para a minha religião. Já os católicos acusavam muitos os evangélicos de fazer proselitismo. Isso era uma coisa no passado bem tocado, uma coisa que era bem batido entre os católicos. Diziam que os evangélicos faziam proselitismo. Mas nós pregamos a palavra, evangelizamos.
E as pessoas aceitam ou não o evangelho. Não é? Ninguém faz aquela lavagem na mente para que as pessoas mudem de conceito. Não. A palavra de Deus penetra no coração e o Espírito Santo transforma a vida de cada um de nós. Mas o proselitismo hoje é o seguinte: crentes que não evangelizam mais descrentes. Pessoas sem religião ou pessoas que não têm conhecimento de Deus. Eles querem convencer os crentes a mudar para a comunidade deles. Isso é fazer proselitismo. Ah, tu está numa igreja batista? A igreja batista não tem o batismo com o Espírito Santo. Eu digo, como é que é esse negócio? Não tem? Aí você acha que não tem mesmo? Você não estuda a Bíblia, sabe por quê? Porque algumas pessoas vivem a fé daquilo que escutam, não daquilo que aprende. Só se alimentam de palestras e sermões, mas não se alimentam do estudo da palavra, não tem devocional com Deus, não oram, não leem a Bíblia, e são facilmente ludibriados. E fazer proselitismo com uma pessoa que não tem firmeza, segurança, aí Jesus diz, versículo 17 e 19, insensatos e cegos, pois qual é a maior oferta? Versículo 19 diz, insensatos e cegos, não possui senso, não pensa direito na fé que abraçou, que descrê, se opõe à razão da Bíblia Sagrada e vai pelos conceitos de aparência, de autoridade e poder que não existe. Jesus, ele cita 2 grupos específicos em todo o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Escribas e fariseus hipócritas. Já pensou se nós ouvíssemos aqui o nosso nome? Digo, rapaz, Jesus falou para escribas e fariseus hipócritas, mas tem muitos batistas que não leem a Bíblia, que não estudam a palavra, que não amam a vida congregacional, que é indiferente às coisas de Deus, que não tem amor pelas almas perdidas. Isso é hipocrisia. Isso não é viver o Evangelho. Não, mas Jesus só chama escribas e fariseus. Será que isso não traz uma lição para todos nós? Será que a minha, a sua sensibilidade às coisas de Deus, ela não precisa estar num nível bem sensível, bem tocante, para quando Deus falar conosco, nós possamos ouvi-lo e obedecê-lo? A dureza de coração hoje é muito grande com as pessoas. As pessoas querem resolver os seus problemas, as suas causas, mas pagar o preço pela vida cristã são poucos. Jesus nos ensina, nos dá um modelo, nós ouvimos, mas temos que obedecê-lo. Muitos têm segurança na marca. A marca, por exemplo, qual é a nossa marca? Qual é a nossa escola? Nós somos a marca Batista, uma marca forte, confiável. Muitos movimentos por aí alugam uma casinha na esquina e botam Igreja Batista, falam, nunca pisaram numa Igreja Batista. Mas por que usam esse nome Batista? Por causa da marca. Foi um legado que os nossos irmãos no passado deixaram.
Porque os batistas são conhecidos aqueles que conhecem Bíblia, que estudam a Bíblia, aqueles que gostam de missões, de propagar o Evangelho, aqueles que não gostam de ludibriar as pessoas. Mas isso é um legado que deixaram e nós temos que perseverar nisso e fazer valer isso e deixar esse legado para gerações futuras. Mas tem pessoas que vivem só de marca. Eu sou crente batista. E daí? Você conhece Bíblia? Você vive para a glória de Deus? Mas eu vou para o culto. É o suficiente? Viver da marca? Acã também vivia. Tinha a marca do povo judeu, era um hebreu de sangue. Qual foi o fim dele? Na desobediência. A influência dele com a família. Aí nós podemos citar outros. Eu digo, não, isso aí é personagem do Antigo Testamento. Mas Ananias e Safira, o próprio Judas e outros personagens andavam com a igreja. Os próprios escribas e fariseus que ouviam Jesus e foram indiferentes. Em último lugar, queridos, a omissão também é um pecado. No versículo 23 do capítulo 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ora, manifestar a fé com práticas erradas, com fingimento, é pecado. Mas ficar calado, sem tomar atitude, o fato de vir para a igreja, só ler a Bíblia na hora que o dirigente convida para abrir, ou o pregador, chega em casa, deixa a Bíblia lá. Conta-se uma história que o pastor foi fazer uma visita a um lar, e na mesa de centro, aquela mesa de centro que fica ali perto do sofá, tinha uma Bíblia e uma nota de R$100 em cima da Bíblia. Aí o casal que recebeu o pastor saiu e deixou o pastor sozinho. Aí o pastor pegou R$100 e colocou dentro da Bíblia, para que o dinheiro não voasse. E depois de muita conversa, o pastor foi embora. Aí quando o casal precisou lá dos R$100, disseram que foram lá procurar em cima da Bíblia e nada. Não encontraram. Mas eles não queriam de jeito nenhum acreditar que foi o pastor que levou os R$100. Passou-se uma semana, 2 semanas, e o dinheiro lá dentro da Bíblia. 2 semanas sem ler as Escrituras Sagradas. Aí o casal foi fazer um comentário assim, aí o pastor lembrou-se e disse, eu deixei os R$100, coloquei dentro da Bíblia para não voar e esqueci de informar para os irmãos. Estava lá dentro da Bíblia. R$100. Mas a Bíblia era da igreja para casa e da casa para a igreja. Já pensou? Omissão também é pecado. Ficar calado, não ser um crente desbravador, vibrador, motivador, influenciador. Nós fomos chamados não para ficarmos sentados, só para aprender, mas para aprender e tomar uma atitude. Sermos verdadeiros propagadores do Evangelho.
manifestar a fé e agir, deixar expressar a maneira de viver cristão. Jesus disse: vocês deveriam fazer isso mesmo. É louvável dar o dízimo da colheita, do seu trabalho, mas usar isso como pretexto para cometer erros piores do que esse? Eu sou dizimista, eu guardo a lei, aí termina fazendo outras coisas erradas. Então muitas vezes nós nos estribamos, assim como os escribas e os fariseus, porque somos dizimistas, porque frequentamos a igreja evangélica. Mas qual é o nosso compromisso? Qual é o seu compromisso com o reino de Deus, com Deus? O seu envolvimento? Aí muitas pessoas não querem estar na linha de frente, sabe por quê? Porque tem um preço a ser pago. As pessoas não olham, não cobram de quem só entra na igreja e depois sai. Eles cobram aqui, dos meninos que tocam, do pregador, dos diáconos da igreja, daquele que vem trabalhar. Cobram. Tem gente que passa, antes de sentar, passa o dedo assim na cadeira e vê se está empoeirado. Cobram do zelador. Por que não cobra de fulano de tal? Porque fulano de tal não faz nada. Omissão também é pecado. Jesus disse: deveis fazer essas coisas e não omitir outras. A vida cristã tem que ser vivida plenamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. E como a nossa diaconisa, irmã Laurice, nos ensinou já há algum tempo, não existe negócio de vida, eu vi muito isso. Não, a minha vida acadêmica, na faculdade. Aí compra trabalho feito. Não, mas todo mundo faz. Aí não aprendeu nada. Não, mas a minha vida profissional na empresa, aí faz macaco, né? Coisa errada. A minha vida escolar, a minha vida familiar, a minha vida conjugal, nem gato tem 7 vidas, isso aí é folclore, é lenda. É vida, a vida do cristão é a vida do cristão, seja ele no trabalho, na escola, na faculdade, a vida do cristão tem que ser vivida para a glória de Deus, sem hipocrisia, sem invencionismo. Nós temos que ser transparentes, porque é assim que o Senhor nos ensina, vivermos para a glória dEle, e que essas palavras, quando ouvirmos, ela não se encaixa em nosso coração, porque não queremos ser hipócritas, nem insensato, nem cego, muito pelo contrário, sincero, cheio de misericórdia, de uma fé ativa, atuante, vibrando para a glória do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Ó Deus querido e amado, em nome de Jesus, permita-nos, Pai, vivermos para a glória e o louvor do Teu nome. Ó Deus querido, permita-nos, Senhor, aprendermos de Ti e fazer questão de moldar a nossa vida segundo os Teus princípios, de nos convertermos, Senhor, à medida que aprendemos alguma coisa que estamos fazendo ser errada, voltarmos para o certo, vivemos correto, não, Senhor, de fantasias, não só de ser aquele que vibra com a vitória do herói. Ó Deus, a nossa fé, ó Pai, é firmada em Ti, que nós possamos viver sem uma vida não fingida, mas uma vida de fé para a glória de Jesus. Amém.
Vamos adorar a Deus com mais um cântico? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso. Eu creio que todos nós aqui já somos cristãos, mas se nessa noite tiver alguém com desejo de reconciliação e professar sua fé, nós estamos de coração aberto para recebê-lo em nome de Jesus. Queridos,
Antes de fazer a oração final, vocês fiquem aí, tá certo? Nós queremos dar algumas informações. Quando é que encerra a nosso último dia de oferta de missões, irmã Celina? 10 de setembro. Até o dia 10 de setembro estaremos recebendo a oferta de missões estaduais. Então, procure a tesoureira ou a nossa comissão de missões, né? Então, a nossa oferta missionária para enviarmos para a nossa convenção. E nosso culto de terça-feira, o culto de oração, nós estamos aqui no templo, irmãos. Nós já, pelo menos o meu grupo, já não funciona mais o grupo pelo WhatsApp. É no templo, na igreja, tá certo? Nosso culto de oração. E o culto de doutrina também. Lamentavelmente, está vendo poucas pessoas. Poderiam ver mais, né? Mas isso é responsabilidade individual. Não vou adular ninguém para vir para a igreja. Senão eu vou para a igreja para prestigiar o pastor. Negativo. Eu tenho que vir para a igreja para adorar a Deus, para aprender e servir ao Senhor melhor. Não é? Esse deve ser o pensamento e a intenção, de aprender, de se disciplinar. Todos nós estamos disciplinados na sã doutrina. E só iremos ficar firmes se mantermos o ensinamento. Isso é uma coisa diária, cotidiana, alimentarmos da palavra do Senhor. É o nosso maná espiritual. Toda quinta, 7 horas. E nós precisamos agora nos reunir, né, irmã Natália, a Natália, para nós marcarmos o dia de começarmos, quando iremos começar a nossa escola bíblica. Tá certo? Nós iremos, diga, a revista, você vai trazer as revistas terça-feira. Pode fazer outro pedido. Não, ainda não pediu. Mas já veio algumas revistas. Já tem as revistas dos professores, estão com os professores, né? Agora, quem quiser pedir revista, terça-feira, a irmã estará aqui. Se não vier terça-feira, entrega o nome dela hoje, né? Mais algum recado? E domingo, se Deus permitir, estaremos aqui. Nós estamos recebendo o irmão Alexandre, é isso? É? Filho do pastor Frota, é isso? Tá certo. Veio só? Amém. E estamos recebendo outros irmãos também, que eu não sei o nome. E de máscara eu não estou conhecendo, não. Mas depois a gente conversa. Volte sempre e Deus abençoe. É um prazer, meu irmão, te receber para a glória de Jesus. Nós não vamos fazer aquele tradicional abraço e nem pegar. Isso me machuca muito, viu? Fui visitar agora Marcílio e Lucineide e não pude nem pegar na mão deles. Isso é uma covardia muito grande. Não gostei disso não, mas fazer o quê, né? Vamos suportar isso até quando chegar um fim dessas coisas. Vamos orar? E logo após a oração, um pós-lude com o nosso Ministério de Louvor. E a saída é assim, primeira fila da frente, depois o de trás, e não vamos ficar conversando muito assim, muito junto não, né? Até para não sermos alvo de alguma crítica por aí. E obedecer às recomendações, né, da saúde, não custa nada. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, muito amor, muita unção, muita sabedoria, para termos uma vida autêntica, sincera, diante de Ti, diante dos homens, Pai. Ó Pai, nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada, ser conosco, nossos sonhos, desafios. Ó Deus, nos abençoa para que nós possamos, ó Deus,
ter uma vida motivada, ó Deus, e podermos, Senhor, motivar, contagiar outras pessoas e outros irmãos a viverem para a glória do Teu precioso nome, Pai. Nos leve em paz para os nossos lares e que a nossa casa, Senhor, seja um santuário de adoração, de amor e de prazer, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja e com todo o Israel de Deus. Amém. Oração silenciosa.